nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos no quarto domingo depois da Páscoa. Hoje é a festa do Santo Mártir, Santo Stanislau. Bispo e mártir, e é a primeira comunhão do Emanuel. Santo Stanislau, bispo mártir, pediu a vida dele, o padre vai ficar lhe devendo. Mas todo mártir se assemelha a Cristo, porque nosso Senhor, como pão da vida, foi triturado para nos dar a sua própria vida, e na Eucaristia ele está como este cordeiro vivo e imolado ao mesmo tempo. A Santíssima Eucaristia, que é o sangue de nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade, como diz a Sagrada Escritura, é o vinho que gera almas virgens. Por isso a Santa Igreja quer que nós façamos quanto antes nossa primeira comunhão. Primeiro, que nosso Senhor é o pão dos fortes, então robustece a nossa alma. E segundo, porque nós sabemos que, dada a concupiscência, o diabo e este mundo infeliz fazem um inferno contra a inocência das crianças. Quanto antes eles tentam, quanto antes destruir, mais profundamente vão causar feridas que às vezes vai repercutir até a sepultura. E é o que fazem. Hoje o diabo já mostra seus chifres, mas esses desenhozinhos, Disney, estupidezes que passa tempo de criança, cheio de mensagens subliminares. E aí as mães, não digo da sua, mas o comum das mães, para terem tempo, injetam isso porque é uma droga, esses desenhozinhos, e o diabo por detrás, porque a mente humana é muito absorve, subliminar, mas perceptível, e aí vai estragando as crianças, e vamos entender porque hoje os adolescentes têm aversão à religião. Isso não foi posto por nada mais e nada menos que o sistema aparentemente inocente para afastar as almas de Deus Nosso Senhor. Então a igreja conhece tanto o inimigo como a natureza humana ferida, e ela quer colocar o remédio no tempo de modo preventivo. Por isso, menino, você vai receber Nosso Senhor, tão pequeno, mas para a nossa fé, desde os 7 já é um menino adulto. Um menino adulto, bom, assim que é, menino para o século e uma alma adulta para a igreja. Mas vamos considerar, então, nesse quarto domingo, a oração coleta que a igreja vai rezar hoje, nesse dia, dizendo a Deus Nosso Senhor, e lhe pedindo, ó Deus, que nos unis numa só vontade todos os fiéis. Então, aqui a igreja fala desta união de vontades. Qual é o sacramento que designa a unidade da igreja? É a Eucaristia. São Tomás de Aquino vai dizer que, da mesma forma que a matéria desse sacramento são muitos grãos que são amassados, triturados e formam um pão. Antes do pão, a farinha. Depois, o que vai unir isso, quando virar uma massa? Então, esta matéria está designando que são muitos que se tornam um. O sacramento da Eucaristia, mesmo nós somos várias pessoas, várias almas, mas nós comungamos não um pão,
mas o corpo, o sangue de Nosso Senhor, e nos tornamos um, porque todos nós somos assimilados a Cristo. Por isso é o sacramento da unidade eclesiástica. A Eucaristia é o sacramento que causa união na igreja. Aí então, união com Nosso Senhor. E a igreja vai dizer, bom, Deus que nos unis numa só vontade, todos os fiéis, dai ao vosso povo que ame o que ordenais e deseje o que prometeis. Este é o pedido da igreja no dia de hoje. Então Deus, Nosso Senhor, nos uniu, todos os batizados estão enxertados a Cristo. E nós, como uma planta enxertada, vivemos da vida daquele que fomos enxertados, da vida de Cristo. E esse enxerto vai nos deixar mais estreito ao Nosso Senhor quando nós comungamos. Porque aí vamos ter a dita de viver da vida e estarmos aí um com Cristo. Agora, depois dessa união, aí começa a grande dificuldade neste mundo de perseverar enxertado a Nosso Senhor. Por quê? Primeiro, que mesmo tendo a vida de Nosso Senhor, a igreja está pedindo que ame o que ordenais. Por quê? Nós somos seres livres. Nós estamos enxertados a Nosso Senhor, mas nós podemos nos arrancar de Nosso Senhor quando tivermos a infelicidade de desejar que isso aconteça. E por que às vezes as almas saem deste tronco, dessa videira? Porque elas não amam o que elas têm. O amor faz com que nós nos entreguemos absolutamente ao amado. Isso serve para o amor humano, nobre e limpo, um namoro limpo para o matrimônio. Isso serve para o amor de amizade. Isso serve para o amor de utilitarismo, o que for, qualquer um dos amores limpos e nas distinções possíveis. Quando se ama algo, se entrega aquilo que amamos. Aí o que acontece? Nosso Senhor, Ele é Deus. E a vontade humana, a potência volitiva, ela busca o bem. E o bem é amado por si mesmo. Quando as almas veem o bem, o amor, se encaixa no coração do homem, porque o coração, a vontade, vamos exemplificar no coração, mas é a alma, a potência volitiva, a capacidade de buscar o bem. Foi feito para isso. Aí o que o homem é incapaz? O homem é incapaz de amar o mal. Sim, mas ele vai fazer o quê? Ele vai enfeitar de bem os males que deseja. E o bem, por essência, ele vai colocar algum mal. Porque o Deus que nos ama e o Deus que nos dá a sua vida, ele deixou regras. Aí os senhores vão entender porque o homem moderno, só de falar de regras, isso é ruim. Porque nos coarta, nos limita. Mas não usamos a inteligência para observar que o que Deus nos limita, entre aspas, e nos coarta, são coisas que são daninhas para nós. Porque coloca-se o mal do que se deseja no bem e pega a aparência, a realidade do bem e enfeita com a aparência o mal que Deus proíbe. Por isso as almas se afastam de Deus. Deus nunca fez mal para ninguém. Nunca. Porque em sua onipotência, Deus não pode fazer o mal. Então, como é possível que as pessoas olhem para Deus e se revoltem contra Deus que nunca fez mal para ninguém? Porque coloca mal no bem. E como podem fazer o mal? Porque colocam no mal uma maquiagem de bem. Agora, o amor verdadeiro, ele não se engana. O amor com esta potência volitiva a Deus, porque ele penetra na bondade por essência, que não tem nenhuma deficiência, e quando a alma ama a Deus, ela ali repousa no objeto dos seus amores, que é a própria pessoa de Deus. Aí nós vamos entender, isso é um exercício de fé, porque os santos, como São Stanislau, preferiu hoje morrer do que negar a Cristo.
Porque ele não só conheceu pelo catecismo ou estudou a sua teologia porque é um bispo, porque cuidou bem do seu ofício, porque muitos fizeram isso muito bem, mas apostataram. São os bispos do concílio. Eles sabiam a Suma Teológica, rezaram a missa tradicional pelo menos 50 anos das suas vidas, leram os papas quase todos, a Sagrada Escritura de memória, cor e salteado, mas eles traíram o nosso Senhor, salvo dois, Dom Antônio e Dom Marcel Lefebvre. E teve outras que Deus conhece, mas não vem à memória o nome. E Deus conhece, mas em comparação com todo mundo, foram poucos. Porque penetram pelo conhecimento na bondade, a verdade e o bem, e ali se arrimam. Por isso a igreja pede hoje que nós amemos o que Deus ordena. Porque quem ama os preceitos de Deus, ama o legislador que é Deus. Deus sabe o que manda, Deus sabe o que proíbe, e nós amamos a Deus, amamos seus decretos. E a partir disso, é o segundo pedido de hoje. E deseje o que prometeis. Então devemos amar o que Deus ordena e desejar o que Ele promete. E qual é a promessa de Deus para o menino e todos nós que comungamos? Quem comer minha carne e beber o meu sangue vai permanecer em mim e eu nele. Ele prometeu isso. Aí, se nós cremos em nosso Senhor e nós comungamos seu corpo, sangue, alma e divindade, a consequência lógica e necessária, dadas as palavras de Cristo que são infalíveis, Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Aí aqui se dissipa, se esfuma a dúvida, a incerteza, o desespero, o medo e todas as outras mazelas. Porque se nosso Senhor está conosco, é o que dizia São Paulo, o que a gente vai temer? Quem venceu a Cristo? Ninguém. Diabo que vai para o inferno. O mundo já tem a sua ruína declarada. Nossas paixões também foram derrotadas. As dificuldades da vida seguem, mas com Cristo nós temos a fortaleza de Cristo que é indestrutível. É o Marte de hoje. Não teme espada. Não teme espada. Por quê? Se está com Cristo, enfrenta. Se ele mata com Cristo, ele entra no paraíso vitorioso, soldado valente de nosso Senhor. Aí é temerário de nossa parte? Não. É promessa dele que disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Redundância do nosso Redentor para que estejamos convictos. Vai permanecer em mim e eu vou permanecer nele. Insistência para ficar claro que quem comunga com as disposições próprias que o catecismo nos ensina, nós saímos com Deus. É a graça própria do sacramento da Eucaristia. Esta união e permanência de nosso Senhor de um modo muito especial, dada a recepção da Eucaristia. Aí segue a igreja dando uma razão. Por que amar o que Deus ordena e desejar o que Ele promete? Para que entre as instabilidades das coisas presentes se fixe o nosso coração onde está a verdadeira felicidade. Se nós não amamos o que Deus ordena e não desejamos o que Ele promete, nós vamos ser como a palha movida, arrastada pelo vento. Sopra para o norte, a palha vai para o norte. Para o sul, oeste, oeste, leste, leste. Um redemoinho para cima, para baixo. Esta é a vida do homem que não tem Deus. Ele segue levado pelo vento, arrastado. E ali vai encontrar o quê? O desgaste. Uma folha muito arrastada, ela vai ficar, já está seca para isso. Caiu da árvore e vai ficar destruída. Então, menino e almas todas, diante dessa instabilidade, e hoje o mundo moderno é por essência instável. Sempre foi, desde que Adão estragou o mundo. Mas hoje a instabilidade é a regra, é a lei,
por isso as almas cada vez mais se autodestroem. Nós estamos ancorados quando amamos o que Deus manda e esperamos as suas promessas. E os ventos batem, as tribulações nos apontam e nos acertam, mas a presença de nosso Senhor, pela graça do sacramento da Eucaristia, nos deixa robustecidos. Sentimos a dor, mas não ficamos destruídos. Vamos, sim, humanamente falando, ter um consumo de nossas forças, mas não vamos ficar esgotados. E este é o segredo para perseverar no caminho da salvação, porque a igreja insiste, se fixe o nosso coração onde está a verdadeira felicidade. Para as almas superficiais e frívolas, é muito divertido ser arrastado pelo vento, porque é próprio da superficialidade e frivolidade de alma seguir os ventos e tempestades. Mas a verdadeira felicidade, onde a alma repousa, é a possessão do que se deseja, e nesse caso é Deus, então a alma fica estável, blindada, ancorada em algo que não pode ser destruído, que é Deus nosso Senhor. Então, queridas almas, estimado menino, este é o segredo daqueles que nós honramos como santos. Santo Stanislau, como bispo, foi fiel e deu a vida pelas suas ovelhas, porque a felicidade dele não estava em seu anel, em sua mitra, estava em ser como aquele verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E a felicidade do católico não está em ter o certificado de batismo, de primeira comunhão, de crisma, um monte de certificados. Está em que estes sacramentos nos dão cada vez mais maiores e profundas graças, de tal modo que nem o inferno inteiro possa contra quem leva a sério o que recebe. Então, os senhores percebem que o desespero e o desalento não faz parte e não tem lugar entre as almas que vivem da fé e amam as promessas de Deus. Então, menino, o mundo que lhe tocará será muito pior do que nós assistimos. Pior, não que o padre seja profeta de calamidades, é a triste realidade. Mas nós podemos nascer tendo Nero ou tendo a perseguição do anticristo no final dos tempos, não importa. Quem tem Cristo não conhece o naufrágio, a apostasia e a traição ao Evangelho. Se dá o sangue, se faz o que for, mas esta robustez vem da onde? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Se estamos com Cristo, é o que vai dizer São Paulo: nudez, espada, fome, morte, quem me separará do amor de Cristo? Que Deus nosso Senhor nos conceda essa graça, nós que 1000 vezes já comungamos, e para sua primeira vez, que seja a vez, e lhe deixe atado ao Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.